Olá! Você fica acordado à noite ou levanta mais cedo que o planejado e não consegue voltar a dormir? Sente-se cansado depois de acordar, irritado durante o dia todo? Tem dificuldade em se concentrar no trabalho porque está exausto? Pois é, você pode estar sofrendo insônia, o assunto do vídeo de hoje. Nele você vai entender mais sobre insônia e no final vou dar as 10 dicas para você dormir melhor. Por isso fique atento, fique até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também difunda esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você tem insônia? Há quanto tempo sofre com ela? Sabe o que está causando sua insônia? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! A insônia é o distúrbio do sono mais comum de todos. Ou você não consegue pegar no sono, ou acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, ou as duas coisas em conjunto. 1 em cada 3 adultos relata os sintomas de insônia. É mais comum em mulheres e idosos, e cerca de 10% das pessoas têm sintomas graves o suficiente para fechar o diagnóstico de insônia. E você sabe, quando você não dorme é simplesmente terrível. Você vai ficar exausto no outro dia, fadigado, irritado. E para fechar o diagnóstico de insônia, você tem que ter dificuldade de sono por pelo menos 3 noites por semana, por ao menos 3 meses, ou dificuldade para dormir que tem um impacto significativo na vida da pessoa, como um sono não reparador, fadiga crônica, irritabilidade, mudança de humor e, claro, dificuldade para se concentrar nas tarefas do outro dia. Quem consegue manter o mesmo nível sem sono? Por isso que é importante dormir bem. Dá para melhorar. Fica até o final que eu vou dar as 10 dicas para você dormir melhor. E uma coisa interessante, quando falamos nessa mudança de humor com a falta de sono, você já se perguntou por que o sono interage tanto com as nossas emoções? Então vou lhe contar, principalmente por causa de duas coisas. A primeira, os cientistas viram que a privação do sono desregula a interação entre a amígdala cerebral, que gera reações emocionais fortes, incluindo reações negativas, e o córtex pré-frontal, a parte que nos comanda, que toma as nossas decisões. A pessoa que dorme a noite toda tem uma reatividade controlada da amígdala. Não é que ela não vai reagir, mas vai ter uma resposta apropriada, normal. Já aqueles que não dormem direito, a amígdala fica hiperreativa, mais de 50% hiperresponsiva. Por isso que as pessoas que não dormem direito perdem o freio emocional. É só acelerador. E veja que interessante. Essa falta de interação do córtex pré-frontal e amígdala é uma assinatura neurológica semelhante a várias doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, esquizofrenia, estresse pós-traumático, até suicídio. Hoje as pessoas dormem menos que no passado, isso é fato. E veja ao seu redor, as pessoas estão mais ansiosas, depressivas. O sono REM, aquele que os olhos se movem, processam nossas memórias emocionais, aquilo que a gente passou no dia, os nossos medos, as nossas angústias. É ele que vai colocar nossa parte emocional em banho-maria. O sono REM apara as arestas. Ele é como um bálsamo que cicatriza as feridas. Quando dormimos bem, no dia seguinte, aquele evento emocional, aquela discussão que tivemos, se torna menos contundente, mais branda. E o segundo ponto importante é quando você dorme bem, você consegue ler as expressões faciais dos outros, as emoções alheias, o que eles estão sentindo. Quando você não dorme direito, essa leitura de expressões faciais fica prejudicada. Você não consegue distinguir com precisão e perdemos empatia, perdemos a habilidade de ver através dos olhos dos outros, alegria, tristeza, raiva e até amor. Nós, como seres humanos, somos projetados para sermos capazes de reagir emocionalmente, dependendo da expressão dos outros. E sem dormir, você tem uma desvantagem enorme. E o que leva à insônia? A primeira coisa que vem em mente é o estresse. Se você pensou nisso, você acertou. Estresse causa insônia. Outra é depressão. Não apenas a insônia aumenta a chance de você desenvolver depressão, mas a depressão também aumenta a probabilidade de você desenvolver insônia. A boa notícia é que os mesmos tratamentos costumam ajudar tanto na depressão quanto na insônia, independente da condição que surja primeiro. Terceiro, um evento que causa angústia. Você vai casar? Ou você vai trocar de emprego? Foi demitido? 4. Ansiedade. É como da depressão. A ansiedade pode causar insônia e a insônia pode causar ansiedade. Isso pode resultar em um ciclo vicioso que pode levar à insônia crônica. 5. Estilo de vida sedentário. 6. Mudança nas horas de trabalho, plantões noturnos. Muito ruim, né?
7, menopausa. 8, obesidade. 9, doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, causa insônia. E como melhorar? Você tem que quebrar esse ciclo vicioso. E o primeiro passo para quebrar isso é a higiene do sono. Muito importante. Todos nós precisamos de 7 a 9 horas de sono por noite. Então eu vou dar as 10 dicas de como melhorar seu sono. Dica número 1, mantenha regularidade. Não importa que é final de semana, ou feriado, ou mesmo se você teve insônia na noite passada, vá dormir no mesmo horário e acorde no mesmo horário. Regularidade é a chave para você ter mais sono com mais qualidade. Porque dentro do nosso cérebro tem um grande relógio, ciclo circadiano, que espera regularidade. Esse relógio controla nossos ritmos de dormir e acordar, nosso metabolismo, nossa fome. Cuide dele. Dica número 2. Comece a se tranquilizar antes de entrar na cama. Fisiologicamente, o sono é muito parecido com aterrissar de um avião. Você vai descendo, descendo, até apagar. Por isso, você tem que ter uma rotina, um ritual tranquilizante. Tome um banho quente ou faça alongamentos leves, meditação. Pega um livro na cabeceira e leia algumas páginas. O mais importante é ter a mesma rotina todos os dias. Dica número 3, mantenha o quarto frio. A temperatura do quarto tem que estar ideal. Os cientistas descobriram que a temperatura ideal do quarto é 18,3 graus Celsius. Entre 15 e 22 está valendo. O motivo é que seu corpo e seu cérebro precisam reduzir a temperatura em cerca de 1 grau para iniciar o sono e também para mantê-lo dormindo durante toda a noite. E é por isso que o banho quente antes de dormir é uma boa ideia. Quando você está em um banho quente, você encoraja o calor de dentro do seu corpo a ser liberado pela sua pele. Então, quando você sai do banho, sua temperatura, na verdade, cai. Dica número 4, ajuste a luz ao seu redor. A palavra-chave aqui é escuridão. Nós precisamos do escuro, especialmente à noite, para liberar melatonina, o hormônio do sono. E a luz azul, emitida pelos celulares, pela TV, pelo computador, destrói o gatilho da melatonina, dá um tilt no ciclo circadiano. Então, coloque o seu celular para ficar naquela tela amarelada, quente, 2 horas antes de você ir dormir. Reduza as luzes da sua casa, apague a TV, computador, celular, e você vai sentir mais sono. E além disso, seu quarto tem que ser escuro. A exposição à luz quando você está dormindo dificulta as transições entre os ciclos do sono, reduzindo a qualidade do sono e também causa despertares repetidos, reduzindo o tempo gasto em estágios de sono mais longos e restauradores. Se seu quarto tem um blackout ou cortinas grossas, ótimo. Se não, use uma máscara tapa-olhos. Dica número 5, evite o álcool. Eu sei que você vai me dizer, com o álcool eu durmo melhor. Ele tem um efeito sedativo, mas ele piora as ondas do seu sono e vai aumentar o risco de roncos e apneia do sono. Dica número 6, evite café e cafeína após as 2 da tarde. A meia-vida do café é de 5 horas, ou seja, ele demora para sair totalmente do corpo até 10 horas. Se você tomou café 6 da tarde, você interferiu no seu sono. A cafeína bloqueia a adenosina, que você precisa para pegar no sono. Dica número 7, evite remédios para dormir. Os remédios se parecem muito com o álcool. Eles são sedativos e hipnóticos. Eles reduzem os disparos cerebrais. Por isso vemos piora da memória, no aprendizado, demência em idosos. Existem estudos que mostraram um aumento em mortalidade com os remédios para dormir. Então só deve ser usado em último caso. Mas coisas naturais como valeriana, camomila, erva doce, erva cidreira, maracujá, vale a pena. Minha dica número 8, faça sua cama um espaço sagrado. A partir de agora, pensa nela com apenas 2 propósitos: intimidade e sono. Evite assistir TV na cama, comer na cama, trabalhar na cama. Não associe seu quarto, especialmente sua cama, com outras atividades. Isso confunde seu cérebro. Dica número 9, saia da cama se não conseguiu dormir. Depois de 30 minutos que você não consegue dormir, saia da cama e faça outra coisa. Nosso cérebro associa rapidamente e aprende que sua cama você fica acordado. Quebre essa associação. Você já sentou em um restaurante para esperar a fome chegar? Pelo mesmo motivo, você não deve esperar seu sono vir na sua cama. Vá para outro cômodo, evite a luz, coloque uma música de fundo, leia um livro e quando estiver com sono, volte para a cama. E minha dica número 10, tome notas de como está seu sono. O que melhora seu sono? O que piora seu sono? Existem coisas na sua vida que melhoram a sua qualidade de sono? Será que trocando o horário de exercício piorou o seu sono? Presta atenção nisso. Gostou? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 sugestões aqui ao lado. Os 10 piores hábitos para o seu coração
e sintomas que seu fígado pode não estar bem. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!